Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus Henrique, sou licenciado em Física pelo IFPE e mestrando em Ensino de Física pela UFPE. Hoje eu apresento para vocês uma palestra intitulada Correlações entre Aprendizagem Significativa e Neuroaprendizagem, construindo uma nova proposta para o ensino de Física. Então, o que tem de relação entre uma teoria da psicologia educacional e neurociência? Como as duas podem conversar para construir uma nova proposta, uma nova visão para se ensinar física? Vamos lá descobrir? Primeiramente, vamos falar um pouco sobre aprendizagem significativa. Esses são os tópicos que serão abordados nessa palestra. E começamos primeiramente com o criador, né? Que é o David Paul Ausubel. Ele foi médico, psiquiatra e psicólogo da educação, professor emérito da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Ele foi o criador, na década de 60, da teoria da aprendizagem significativa, uma teoria que é cognitivista, tá certo? Então vamos relembrar aqui. Ah, sim, um detalhe. Outro grande pesquisador brasileiro que também trabalha com esse tema é o queridíssimo Marco Antônio Moreira, que eu tive o prazer de ver ele no congresso de aprendizagem significativa na UFPE. E acabei tendo essa foto aí e até conversei com ele sobre essa possibilidade de relacionar aprendizagem significativa e neurociência. E ele disse que a aprendizagem significativa pode ser relacionada com qualquer tema. Basta você, como pesquisador, buscar relacionar. Então, vamos começar aqui, ó, com o conceito de aprendizagem significativa. De forma simples, a aprendizagem significativa é aquela que o indivíduo, já com seus conhecimentos prévios, relaciona-se com um novo conteúdo que ele quer aprender. Essa relação entre conhecimento prévio e novo conteúdo a ser aprendido. Essa relação tem sido de maneira substantiva e não arbitrária. Então, a aprendizagem significativa é isso, relação do que o indivíduo já sabe com a nova informação que vai ser aprendida. Para Ausubel e sua teoria, o conhecimento prévio é a variável mais importante da teoria. É a partir do conhecimento prévio do indivíduo que você vai trabalhar para ele aprender determinado conteúdo. Então, o conhecimento prévio é a chave para o aprendizado de acordo com essa teoria. Deixa eu passar aqui. Então temos aqui duas possibilidades de aprendizagem. A primeira, a aprendizagem mecânica e a aprendizagem significativa. A aprendizagem mecânica é aquela que não se relaciona com o conhecimento prévio do indivíduo, não se relaciona com o conhecimento que ele vai ser aprendido, está sendo apresentado para ele. Quando não tem essa relação de conhecimento prévio e nova informação que será aprendida, temos uma aprendizagem mecânica, que se chama uma aprendizagem literal e arbitrária. Podemos ver isso aí nessa imagem. Esse seria um exemplo clássico de aprendizagem mecânica. Veja o professor ali colocando livros naquela máquina e os livros são transferidos para os estudantes. Aí é que está. Como eles não relacionaram o que ele já sabe com a nova informação, só foi jogar esse conhecimento para eles, eles não aprenderam de forma significativa. Vamos pensar na parte da física. Por exemplo, se um estudante eu apresento para ele leis de Newton, e posteriormente, já que ele viu leis de Newton, eu vou colocar aqui, ó, calcula essa força num bloco, num plano inclinado. Ele vai saber resolver? Não, porque ele não relacionou esse conhecimento com esse novo conhecimento apresentado, no caso, blocos e plano inclinado. Então, quando você simplesmente joga o conhecimento para o estudante de forma arbitrária, você está fazendo o quê? Uma aprendizagem mecânica, como está ilustrado nessa imagem aí. Contudo, a distinção entre aprendizagem significativa e aprendizagem mecânica não é dicotômica, ou seja, não são linhas inversas, vamos dizer assim. Toda aprendizagem significativa já foi anteriormente mecânica. A aprendizagem é um processo, não é nada imediato. Então, toda aprendizagem significativa um dia já foi mecânica. Basta você trabalhar com o estudante para que ela se torne significativa. Como? Relacionando com o que ele já sabe, com a bagagem de conhecimento do estudante. Certo? Como eu posso chamar esses conhecimentos prévios que vêm de cada indivíduo? Podemos chamar de subsunsor.
Em termos simples, subsunção é o nome que se dá a um conhecimento específico, existente na estrutura de conhecimentos do indivíduo. Então, na teoria de Ausubel, ele chama os conhecimentos prévios de subsunsores. Então, o objetivo da educação da aprendizagem significativa seria relacionar os subsunsores com a nova informação a ser aprendida. Essa relação, que é uma relação hierárquica e bem organizada. A maneira mais típica de aprender significativamente é a aprendizagem subordinada. Veja isso aqui, na qual um novo conhecimento adquire significado na ancoragem interativa com alguns conhecimentos prévios especificamente relevantes. Então é isso. Se eu relaciono o conhecimento prévio do indivíduo com um novo conhecimento, fazendo uma ancoragem, eu tenho uma aprendizagem subordinada. Está sendo subordinada àquele determinado subsunsor. Temos também outros tipos de aprendizagem na teoria da aprendizagem significativa. Aprendizagem receptiva e por descoberta. Por descoberta, o nome já diz, o conteúdo principal a ser aprendido deve ser descoberto de maneira independente antes que possa ser relacionado à estrutura cognitiva de maneira não arbitrária e substantiva. O estudante vai descobrir o conhecimento na base do tentativa e erro. Seria dessa maneira. E a receptiva, o novo conhecimento, é simplesmente apresentado ao aprendiz. Não confunda a aprendizagem receptiva com a aprendizagem tradicional, tá certo? O conteúdo será apresentado, mas tem que ter um esforço cognitivo do estudante em relacionar o que ele já sabe com esse novo conhecimento é, receptivo a ele. Diferenciação progressiva e reconciliação integrativa. O que seria isso? Quando você vai pegar um determinado subsunsor, um conhecimento prévio do indivíduo, e vai deixando ele mais rico, mais cheio de conhecimento, vamos dizer assim, você tem que diferenciar algumas coisas e reconciliar outras. Por exemplo, ó, a diferenciação progressiva é o processo de atribuição de novos significados a um dado subsunsor. Por exemplo, aqui, ó, o subsunsor força. Eu tenho um conceito geral força e eu vou ancorando mais conhecimento a ele. Ó, tem a força elétrica, a força magnética, força centrípeta, força elástica e assim sucessivamente. Eu vou diferenciando esse conceito geral a tópicos específicos. Já a reconciliação integradora é o contrário. Você tem conhecimentos específicos que você vai reconciliando com um conceito geral. Seria dessa maneira. O processo contrário. Ó, eu tenho força elétrica, magnética, centrípeta e força elástica. Todas essas forças são regidas pelo conceito geral de força. Seria dessa maneira. Condições para aprendizagem significativa. Temos dois pontos aqui. Mas vamos lembrar o seguinte. Professor, se o estudante não tem nenhum conhecimento prévio, como é que eu posso relacionar se ele não tem conhecimento prévio? Você pode ter pensado isso aí, né? Como é que faz? O que é que acontece? Tem uma teoria chamada de organizadores prévios. Você meio que cria esse conhecimento prévio para poder dar continuidade no aprendizado. Essa relação entre o que ele já sabe com o novo conhecimento. Você cria através de organizadores prévios. O que seria isso? Uma apostila, um vídeo, um conteúdo, você formar esse subsunsor para conseguir dar continuidade no conteúdo. Beleza? Então, as condições para aprender de forma significativa são duas. Primeiramente, um material potencialmente significativo e a predisposição do indivíduo a aprender, que essa é a mais difícil de ser satisfeita, não é isso? Então, primeiramente, o material potencialmente significativo, é, ele é um material que pode ser um livro, pode ser um vídeo, pode ser um experimento, tem várias maneiras. Só que não pense que o livro é significativo, a aula é significativa, o objeto, o problema é significativo. Quem dá significado a esse conhecimento são os indivíduos. Então não existe um livro, ó, esse livro aqui é significativo. Leia que você vai relacionar o que você já sabe com a nova informação. Lê esse livro aqui. Não é assim que funciona. Não existe apostila significativa, livro significativo. O significado quem dá são os estudantes. Então, é eles que vão relacionar esse livro, ou essa aula, ou esse experimento com o que ele já sabe e o que ele vai aprender. E a mais difícil é a predisposição a aprender. Na nossa geração de hoje em dia, né, está cada vez mais difícil
fazer com que os alunos relacionem o que eles já sabem com a nova informação, porque eles não têm predisposição a aprender. Mas vamos conversando sobre isso para procurar meios de fazer isso acontecer, deles terem disposição a aprender, não é isso? Cabe a nós professores fazermos dessa maneira. A aprendizagem ensina. O papel do professor é extremamente importante para a teoria ausbeliana, porque cabe a ele ensinar de acordo. Cabe ao professor procurar estratégias, procurar materiais potencialmente significativos para fazer o estudante relacionar o que ele já sabe com um novo conhecimento a ser aprendido. A aprendizagem significativa é progressiva. Qualquer tipo de aprendizagem depende de um tempo, é algo progressivo. Você não pode imaginar o seguinte: ó, estou na sala de aula, uma aula de 40 minutos, 50 minutos, o meu estudante relacionou o que ele já sabe com a atividade que eu passei para ele, então ele aprendeu de forma significativa. Não, não é assim. A aprendizagem é progressiva, demanda tempo. Então, a relação entre o que já sabe e o novo conhecimento não é imediata, progressiva. Você vai enriquecendo os subsunsores do seu aluno com mais de um material, tá certo? Porque é algo progressivo, ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Essa parte agora fica aberta para perguntas ou questionamentos. Então agora vamos falar sobre neuroaprendizagem. Esses são os tópicos que serão utilizados nessa parte da palestra. Lembrando, eu não sou um neurocientista, então eu peguei aqui tópicos que são específicos para educação, tá certo? Como utilizar a neurociência a favor do professor, a favor da educação. Primeiramente, ó, as neurociências são ciências naturais que descobrem os princípios da estrutura e dos funcionamentos neurais, proporcionando compreensão dos fenômenos observados. A educação tem outra natureza e sua finalidade é criar condições que atendam a um objetivo específico, no caso, a aprendizagem. Perceba que neurociência e educação, por conceitos assim, não têm relações, mas a partir do estudo do funcionamento neural, nós podemos introduzir e utilizar alguns conceitos de neurociência para a educação. Descobertas de neurociências não se aplicam direta e imediatamente na escola. A aplicação desse conhecimento no contexto educacional tem limitações. Se você sabe, de acordo com a neurociência, de como o cérebro aprende, isso não quer dizer que você possa utilizar essa fórmula pronta, vamos dizer assim, e fazer qualquer estudante aprender. Não é assim que funciona. A neurociência na educação não traz fórmulas prontas para você aplicar ela na educação. Não funciona dessa maneira. O nosso cérebro humano tem dois hemisférios, o esquerdo e o direito. O hemisfério esquerdo é o hemisfério lógico, vamos dizer assim, ó. É o que faz os cálculos matemáticos, a fala, a escrita, a leitura. O hemisfério direito é o hemisfério espacial, que está ligado com as relações do meio, como a prosódia, a compreensão musical, enfim. O hemisfério esquerdo tem essas características aqui, ó. Eu destaco aqui, por exemplo, ó, procurar detalhes, seguir um padrão lógico. Ou seja, o nosso hemisfério esquerdo é o que pensa, é o que resolve problemas, vamos dizer assim. É o hemisfério que fica focado na resolução de algum problema. Já o direito é o espacial, que está preocupado com o reconhecimento do rosto, alguma expressão facial, o estado emocional, seguir a intuição. Muitas vezes, nas questões de múltipla escolha, utilizamos o quê? O hemisfério esquerdo para pensar e buscar um padrão lógico para resolver a questão. Mas, às vezes, somos traídos pelo hemisfério direito. Por quê? Porque é o que segue a intuição. Muitas vezes, o estudante lê a questão, tenta procurar alguma lógica, não acha, aí diz, então eu acho que é a letra B, eu acho que é a letra C. Ou seja, seguiu a intuição, usou o hemisfério direito e não o esquerdo. Então é necessário pedir, nesse caso, para o aluno ler, reler e ler novamente, se for possível, a questão para procurar o quê? Um padrão lógico para resolvê-la. Se ele não
fizer isso, ele vai ser enganado pelo seu hemisfério direito, vai seguir a intuição e, posteriormente, errar a questão. É uma das aplicações da neurociência na educação. O sistema nervoso, o conhecimento sobre os funcionamentos do sistema nervoso, especialmente do cérebro, cresceu muito nos últimos anos, devido principalmente à chamada década do cérebro, que foi de 1990 até 1999. Esse foi o ano principal das neurociências. Esse é o nosso sistema nervoso. É, para a educação, nós devemos nos preocupar com o sistema límbico e o córtex pré-frontal, que eu vou apresentar posteriormente. Então, mas aqui tem uma imagem sobre o nosso sistema nervoso, do que ele é formado. E aqui está o neurônio. O neurônio é o principal agente do conhecimento. É a partir das relações dos neurônios que os indivíduos aprendem. As relações entre neurônios fazem com que o indivíduo aprenda. Separei aqui um videozinho mostrando como é que os neurônios se relacionam. Observem aí. Nesse vídeo mostra dois neurônios e eles vão se relacionar, se interligar. Então, o conhecimento do indivíduo é simplesmente uma relação de vários neurônios. Aí fica uma dúvida: os neurônios são subsunsores? Subsunsores são neurônios? E aí, o que vocês acham? Vamos continuar. O sistema nervoso, por meio de seu integrante mais complexo, o cérebro, recebe e processa os estímulos ambientais e elabora respostas adaptativas, que garantem a sobrevivência do indivíduo e a preservação da espécie. Ou seja, olha que interessante, se a sobrevivência na escola é a nota, então o cérebro do aluno vai buscar maneiras de adquirir a nota para ser aprovado, no caso, né? E não atrás de competências de aprendizado de fato. Esse é um grande problema da nossa educação. É focada em nota e não em aprendizagem, aprendizado de fato. Como a escola é focada em nota, então o cérebro do indivíduo vai se adaptar ao quê? A conseguir a nota. Por isso que os estudantes não veem mal algum em filar ou fazer uma cola, né, para a prova. Não vê mal nenhum nisso porque o cérebro dele já se adaptou. Ó, nós temos que tirar a nota. Então, essa é uma estratégia para nós conseguirmos tirar a nota. Atenção e memória são dois tópicos também fundamentais para a aplicação da neurociência na educação. Ó, falar de memória nos obriga a falar das atividades relacionadas à emoção, pois as bases dos impulsos da motivação, principalmente a motivação para o processo de aprendizagem, bem como as sensações de prazer ou punição, são realizadas em grande parte pelas regiões basais do cérebro, as quais, em conjunto, são derivadas do sistema límbico. Então, primeiramente, para memorizar, nós temos que ter alguma emoção para memorizar aquilo. Tem que ser algo prazeroso. Aprender algo tem que ser, é, tem que gerar uma emoção positiva. E isso aí, a parte que faz isso é o sistema límbico. Então, temos uma relação entre aprender e emoção. Esse aqui, ó, é o nosso sistema límbico. Temos aqui, ó, a parte do sistema límbico, que é o hipotálamo, o lobo temporal, a amígdala, hipocampo, essa partezinha em azul, e o córtex pré-frontal. Um antigo pesquisador chamado Pierluigi Piazza, ele explicava isso direitinho, fabulosamente bem, essa relação entre sistema límbico e córtex pré-frontal. Ele dizia o seguinte, ó, que o nosso sistema límbico seria tipo uma memória de 1 GB. Já o nosso córtex seria uma memória de 1 TB. O nosso objetivo como estudante seria pegar as informações do sistema límbico e transferir para o córtex pré-frontal, onde tem mais memória. Se isso não acontecesse, como no sistema límbico a memória é só de 1 GB, se tiver mais informações do que a capacidade, então seu cérebro vai acabar
apagando ou esquecendo algumas partes. Então, no mundo moderno, onde temos vários estímulos visuais, é difícil o estudante pegar a parte que vai para o sistema límbico do conhecimento e transferir para o córtex pré-frontal, para o seu HD. Mas nós, como professores, temos que ter as técnicas adequadas para fazer isso acontecer. A memória é uma atividade eletrofisiológica que possui a função de permitir o registro, manutenção e evocação de fatos já acontecidos. É modulado por fenômenos psíquicos como consciência, atenção e concentração, interesse, emoção, senso, percepção, repetição e associação dos estímulos a serem percebidos. Então perceba que memorizar, vamos dizer assim, está ligado com vários fenômenos psíquicos, como emoção, o interesse, concentração. De forma bem básica, nós memorizamos aquilo que causa boas emoções. É, nessa parte da neurociência, vamos pensar: memorizar seria aprender? Aprender e memorizar são equivalentes ou não? Normalmente, na teoria da educação, né, nós temos que memorizar é algo ruim. É semelhante à aprendizagem mecânica de Ausubel. Mas, de fato, para a neurociência, memorizar seria algo ruim? Se você consegue registrar o conteúdo, manter, evocar para resolver determinado problema, isso não é aprender? Fica essa questão aí para vocês. Ó, fisiologicamente, de acordo com o tempo de armazenamento, a memória pode ser dividida em operacional, que funciona através de estímulos bioquímicos, e a longo prazo, cuja consolidação se dá através de reorganização neural. Como é que aprendemos? Através da reorganização neural. Lembra o vídeo anteriormente? Ali os neurônios estavam se reorganizando. Para quê? Para aprender. Reorganização neural é a chave para o aprendizado. Bem parecido com a relação entre subsunsores e novo conhecimento adquirido. A memória operacional é um conjunto de habilidades cognitivas que permite que informações novas e antigas sejam mantidas ativas, a fim de serem manipuladas com o objetivo de realizar determinada tarefa. É uma das principais memórias relacionadas à produção e compreensão da linguagem, aprendizagem, funções executivas e raciocínio. Envolve principalmente o funcionamento do córtex pré-frontal. É isso que eu acabei de falar. Quando armazenamos o conhecimento no nosso córtex pré-frontal, nós podemos utilizar ele para realizar determinadas tarefas. Como está aqui, ó, habilidades cognitivas que permitem informações novas e antigas, relação entre informações novas e antigas. Isso parece familiar? Então, memorizar, de fato, para a neurociência é o quê? É aprender, invocar esse conhecimento para relacionar com novas informações. Agora aqui, atenção, ó. As falhas e ou lapsos de memória, comumente observadas em pessoas jovens, parecem estar relacionadas com a avalanche de informações do mundo moderno, o que provocaria uma assimilação superficial dos conteúdos e, consequentemente, pouca retenção devido a falhas na etapa de fixação. Esse é o maior problema do educador contemporâneo, a avalanche de informações. O que adianta eu chegar e dar uma aula de 50 minutos e o estudante, quando chegar em casa, passar 3, 4 horas no TikTok, no Instagram? Eu pergunto a vocês, ele vai fixar de fato o conteúdo? Ele vai memorizar para depois usar na próxima aula? E aí, como a escola pode ver essa informação da neurociência e tentar melhorar para que isso não aconteça? Para que o jovem não se perca nessa avalanche de informações? E aí, o que fazemos? A atenção é importante função mental para a aprendizagem, pois nos permite selecionar, em um determinado momento, o estímulo mais relevante e significativo, dentre vários. Ela é mobilizada pelo que é muito novo
e pelos padrões, esquemas mentais, que já temos em nossos arquivos cerebrais. Então, veja, a atenção é de bastante importante no processo de aprendizagem, porque são os estímulos do meio que vão aguçar nossa atenção para continuarmos concentrados. Então, é importante, professor, além de apresentar o conteúdo, apresentar com emoção para gerar uma atenção do estudante. Daí a importância da aprendizagem contextualizada, de acordo com o meio que o estudante vive. Memorizamos as experiências que passam pelo filtro da atenção. Memória imprescindível para a aprendizagem. As estratégias pedagógicas devem utilizar recursos que sejam multissensoriais para a ativação de múltiplas redes neurais que estabelecerão associação entre si. Depende da ativação do córtex frontal anterior, que determina o que deve ou não passar para o córtex, funcionando como um filtro. Aí é que tá. O nosso sistema límbico funciona como um filtro. Aquilo que dá emoção, aquilo que avulsa nossa atenção, vai ser passado para o nosso córtex pré-frontal, para que de fato aconteça a aprendizagem. Então, temos que ter o quê? Estratégias pedagógicas que sejam multissensoriais. Agora eu pergunto para você, professor de física, será que nós não temos práticas multissensoriais? É muito estranho, porque é o seguinte, teoricamente, a física seria uma disciplina que seria mais fácil de se aprender. Por quê? Nós podemos utilizar um experimento, podemos utilizar a curiosidade de um determinado assunto, podemos utilizar simuladores, podemos utilizar trazer o estudante para a parte de pesquisa científica, por que não? Perceba que temos várias maneiras de buscar esses materiais multissensoriais. Então, por que não conseguimos ensinar física? E aí? De todos os estímulos perceptivos que invadem o nosso córtex, a atenção atua como um mecanismo que escolhe os estímulos relevantes para serem processados, enquanto os demais são atenuados ou não processados. Aí é que está. A atenção é essencial no momento da aprendizagem. Como cativar a atenção do seu estudante? Como? Se você não prender para a atenção, as informações que você vai passar não serão processadas, serão esquecidas no sistema límbico. São características do processo atencional a possibilidade de controle voluntário sobre ele, bem como a sua capacidade limitada. Ou seja, o próprio estudante, o próprio cérebro do estudante é que vai definir o que é interessante ou não. Difícil, né? Difícil ser professor. Como buscar mecanismos que causem emoção e atenção dos estudantes? Essa é a questão, de acordo com a neurociência ou neuroaprendizagem. O que fazer? Quais seriam esses materiais multissensoriais que podemos utilizar? E aí? Assim, pode-se escolher os estímulos a receberem seleção atencional. Da mesma forma, não é possível ter mais de um foco atencional em um processo cognitivo, complexo ao mesmo tempo. Ou seja, não podemos, em vários estímulos que são recebidos, o estudante vai processar aquilo ali e não podemos deixar ele processar outro estímulo. Ou seja, uma conversa da sala de aula, o uso do celular que foi proibido, ainda bem, o uso do celular, o estímulo de uma rede social. Por quê? Ele só vai dar atenção a um determinado estímulo e não vários ao mesmo tempo. Neurociência e prática educativa. Então, certo, temos aqui esses conhecimentos sobre neurociência, né? Como é que podemos levar eles para a sala de aula? Então, vamos lá. A pesquisa em neurociência, por si só, não introduz novas estratégias educacionais. Contudo, fornece razões importantes e concretas, não especulativas, porque certas abordagens e estratégias educativas são mais eficientes do que outras. Esse é o ponto da neurociência. Ela não é uma nova estratégia pedagógica. Ela vai te dizer qual teoria da aprendizagem que vai funcionar melhor no seu ambiente. Qual você vai utilizar? De Ausubel,
Vygotsky, Piaget. E aí, qual vai ser a mais efetiva? Qual prática será mais efetiva que você vai utilizar na sua sala de aula, de acordo com o seu ambiente escolar? Dois aspectos importantes das neurociências para a educação são a organização funcional e as áreas especializadas para processar informações em categorias. Essas dimensões são essenciais, uma vez que podemos considerar a maleabilidade das redes neurais, ou seja, a possibilidade de reconfiguração destas. Aprender seria isso aqui, ó. Logo, a aprendizagem é reorganizar, eliminar, construir e otimizar. É isso que a neurociência diz sobre aprender. É a reorganização neural. Quanto mais eu reorganizo as redes neurais do meu estudante, mais ele irá aprender. Como eu posso reorganizar as redes neurais do meu estudante? Materiais multissensoriais, onde envolva vários estímulos, que ele consiga, por exemplo, ter um estímulo visual, um estímulo prático, motor, atividades que tenha, é, que sejam multissensoriais, vai ajudar na reorganização neural. E ajudando na reorganização neural, ele irá aprender. Para ensinar e aprender, devemos considerar nossos recursos, nossa cognição. E para aprender, contamos com estruturas físicas, o cérebro, a psicológica, que é a mente, e a cognitiva, que é a mente e cérebro. Ou ainda contamos com redes neurais e sua capacidade dinâmica de reconfiguração, que a partir da educação pode ser otimizada e reorganizada. É isso. Para a neurociência, a aprendizagem é reorganização das redes neurais. A aprendizagem, memória e emoções ficam interligadas quando ativadas pelo processo de aprendizagem. Então, quando o indivíduo está aprendendo, a memória e a emoção estão ligadas. Ou seja, novamente, buscar práticas que causem emoções positivas. A aprendizagem sendo uma atividade social, alunos precisam de oportunidades para discutir tópicos. Um ambiente tranquilo encoraja o estudante a expor seus sentimentos e ideias. Deixar o estudante à vontade para discutir algo que seja contextualizado com a sua sociedade, com o seu meio, vamos dizer assim, causa algo bom para o estudante, uma emoção boa. Assim ele vai ficar engajado para aprender. O cérebro se modifica aos poucos, fisiológica e estruturalmente, como resultado da experiência. Aulas práticas e exercício físico, com o envolvimento ativo dos participantes, fazem associações entre experiências prévias com o entendimento atual. Então, na escola é essencial a atividade física. Por quê? Quanto mais se reorganiza as redes neurais, mais o estudante aprende. Então, uma forma também de reorganizar as redes neurais é através de exercício físico, que já, a gente já sabe que isso é comum nas escolas. Estudantes precisam sentir-se detentores das atividades e temas que são relevantes para as suas vidas. Se é relacionado com a sua vida, te causam emoção. Então, atividades pré-selecionadas como possibilidade de escolha das tarefas aumenta a responsabilidade do aluno no seu aprendizado. O que causa, você organizando direitinho esse tipo de atividade voltado para a vida dele, ele vai ficar motivado, porque vai gerar uma emoção positiva. Ah, isso me envolve, então eu quero aprender para, vamos supor, resolver esse problema, ou saber lidar com essa situação que envolve a minha comunidade, o meu meio social. Inúmeras áreas do córtex cerebral são simultaneamente ativadas no transcurso da nova experiência de aprendizagem. Situações que reflitam o contexto da vida real, de forma que a informação nova se ancore na compreensão anterior. Então, temos que o quê? A neurociência também concorda com isso. Temos que partir do conhecimento prévio do indivíduo. De onde é que ele vem? Qual o meio social que ele vive? Como podemos relacionar a física com o seu meio social? Para que haja essa ancoragem de ideias do conhecimento que ele tem com a nova informação a ser passada. O cérebro foi evolutivamente concebido para perceber e gerar padrões quando testa hipóteses, promover situações em que se aceitem tentativas e aproximações ao gerar hipóteses e apresentação de evidências, uso de resolução de casos e simulações. Gerar hipótese
Isso é o que mais tem na física. Gerar hipótese, tentativas e aproximações. Experimento, pessoal. O experimento é essencial para o aprendizado do indivíduo. Nós já sabemos disso, ok. Mas e aí? Como podemos levar um experimento para causar emoção ao estudante? Um experimento que vá de acordo com o seu meio social. É isso aí que fala essa parte da prática em neurociência. Como utilizar materiais multissensoriais para o estudante aprender. Como fazer isso? Temos aqui alguns exemplos de práticas que eu utilizo como professor. Uma delas é a iniciação científica, gerar hipótese, a pesquisa. Essa pesquisa aqui que foi apresentada na UFPE foi da Semana de Química. Foi uma feira que era de conhecimentos gerais, na parte de matemática, parte de física. Só que eu levei aqui com eles, como é uma escola que eu trabalho na zona rural, eu levei um estudo aqui, ó, sobre a utilização de uma árvore chamada agaroba, que é muito comum aqui no Nordeste. Eu levei essa pesquisa para o FPE de Recife, na capital, do interior para a capital. Essa árvore agaroba é muito comum aqui no Nordeste. O pessoal da capital não sabe, não tem conhecimento sobre ela. Então foi muito rico levar esse conhecimento pessoal e sem falar dos estudantes que conheceram a universidade, viram como é que funciona a pesquisa. Então essa parte de gerar hipóteses é, é de extrema importância para o ensino de física. Essa parte de feira de ciências, de produzir algo com os estudantes, isso é essencial. Isso está ligado com o quê? Materiais multissensoriais, na parte do aprendizado, apresentação, manejo da árvore, isso tudo para o aprendizado de física, ou em ciência em geral, nesse caso aí. Professor, mas isso não cai na prova não, isso não cai no Enem. Eu sou cobrado para tirar nota boa no Enem. Professor, o, o, o grande final da educação é você formar um cidadão e não um garoto ou uma garota focar em tirar boas notas. Eu pergunto a vocês, com essa prática aqui, o desenvolvimento de apresentação e tudo mais, será que eu não plantei, vamos dizer assim, frutos bons nos estudantes? Você também tem que fazer o mesmo como professor. Não importa se não vai cair no Enem ou não vai, não importa. Mas esse tipo de prática ajuda em relação à relação aluno-professor e também em outras partes, como a apresentação. O foco não era o conteúdo, e sim como apresentar a experiência é, de ir para uma feira de ciências. Isso é o que? Isso causa o quê? Emoções o quê? Positivas. Depois você vai colher o fruto disso na sala de aula, com o estudante. Outras práticas são o quê? Experimentos, né? Temos aqui um experimento de um microscópio caseiro e esse daqui da direita foi os alunos que fizeram. Deixei eles livres para escolher o experimento que eles quisessem. Eles escolheram aqui a lâmpada de lava. Mas, vê, são práticas simples que causam emoção no estudante, que faz com que ele busque o conhecimento. Eu primeiro apresentei um experimento para eles e eu deixei depois eles livres para escolherem o experimento que eles queriam. E eu selecionei essas duas imagens aí para ilustrar isso, a importância da experimentação, deixar os alunos livres para escolher, detentores do seu conhecimento. Outra grande contribuição, mesmo assim, é essa daqui. Ó. Esse foi o tema da minha dissertação. Como introduzir física de partículas no ensino fundamental 2, uma turma de nono ano. E aí, pegando os conceitos e modelos atômicos, e a partir dali é, introduzir física de partículas. O que é que eu fiz então? Eu criei um jogo, um tabuleiro. Essa imagem aí foi feita por IA. Eu coloquei lá no Copilot, né? Foi. Aí coloquei lá, gerei essa imagem que está muito massa. Fiz um tabuleiro para cada casinha uma pergunta de física de partículas.
e coloquei os estudantes para jogar. O que aconteceu então com isso aí? Tivemos um ótimo resultado em relação à aprendizagem de física de partículas no ensino fundamental, que geralmente é utilizada no ensino médio, abordada no ensino médio, né? Mas desde o ensino fundamental, partindo de modelos atômicos, podemos explorar física de partículas. Isso aqui é riquíssimo. Então, materiais como jogos, para fazer o quê? Emoção positiva, cativar a atenção do estudante com um jogo, metodologias ativas. E tudo isso aqui, ó, são o quê? Materiais multissensoriais. Eu espero que vocês tenham gostado. É, essa parte agora é destinada a perguntas. E é isso. Muito obrigado pela atenção. Temos aqui algumas referências. Até a próxima.